Galera, bora falar sobre esse time do Fluminense que vai enfrentar o Goiás no próximo domingo, que tem algumas baixas, né? Tem desfalques. E aí o Diniz vai ter que fazer algumas escolhas, já que Felipe Melo e também Samuel Xavier estão suspensos para este confronto. E aí a gente pode ter, quem sabe, Pirani começando como titular na lateral esquerda. Ainda tem treino para definir isso, né? O Diniz ainda vai comandar uma atividade neste sábado para tomar a decisão final em relação a esse jogo, mas é bem provável que isso ocorra. E um assunto muito importante também, que infelizmente, volta e meia a gente tem que tratar aqui até de forma revoltante, mas o clube está tomando cada vez mais providências para combater pessoas irresponsáveis, na verdade, que têm espaço na mídia, que têm alguma notoriedade por algum motivo e utilizam desses espaços para espalharem fake news, para disseminarem mentiras e para reforçarem preconceitos e estereótipos que já há muito tempo são inaceitáveis. Mas os caras não param. Só que agora o Fluminense está agindo e isso não sei se vai resolver todos os problemas. Eu não acredito nem que vai resolver todos os problemas. Mas alguma coisa vai acontecer, né? Porque eu confesso que é um negócio extremamente irritante, é desanimador, é cansativo a gente ter que vir aqui e ficar sempre repetindo certas coisas. Deixa o like aí no vídeo, por favor, para não esquecer, pode deixar depois, mas só não esqueça que é muito importante, seu comentário, aquela coisa toda, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, é muito importante, conto sempre muito com vocês. Esse vídeo conta com o apoio da 1xBet, que é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo e está acreditando aqui no meu trabalho, aqui no canal do Leste. Então te peço, se você puder, se você ainda não estiver lá, se você não conhece a 1xBet, que é quase impossível, vou deixar aqui no link, no comentário fixado. Clica lá, faz seu cadastro. Só de fazer o seu cadastro você já me ajuda. Se você já tiver cadastro lá, então utilize o cupom 1xLessa para você ganhar um bônus, super bônus exclusivo através do canal. Já tem cotações para o jogo de domingo do Fluminense. Se você está confiante que o Flu vai se recuperar dessa derrota na Argentina nesse jogo contra o Goiás para emplacar a segunda vitória consecutiva, vai lá, mas tem várias opções, número de gols, se o Fluminense vai ou não levar gols, o que não falta é opção lá na 1xBet. Dessa forma, você ajuda ainda mais no crescimento aqui do canal do Leste. Conto sempre muito com vocês nesse apoio aí, porque são parcerias que de fato fazem com que cada vez mais eu possa levar um conteúdo de qualidade para você, torcedor tricolor que me acompanha, e isso evidentemente é prioridade, tá bom? Para falar sobre esse assunto extremamente irritante, eu vou primeiro começar com uma nota oficial que foi divulgada ontem pelo Fluminense. E disse aqui: na noite de quarta, antes, durante e após o jogo contra o River, tricolores foram alvo de várias manifestações racistas por parte dos torcedores argentinos. No Brasil, atos como esses são tratados como crime. Não bastassem as lamentáveis cenas no país vizinho, diante das quais o clube cobrou punição para os responsáveis depois da ampla divulgação das imagens, um novo ataque covarde é desferido, desta vez por um brasileiro que ganhou voz no ambiente digital falando sobre seu time. Em uma postagem nas redes sociais, Arthur Mullenberg, que também representa sua torcida em um grande site esportivo, o GE, profere ofensas de forma vil ao dizer que, entre outras atrocidades, que a torcida do Fluminense, onde racistas são atuantes há milênios, nos coloca nessa dialética do capeta, e ao chamar as vítimas de racistas quanto mais. Além da postura ofensiva, o blogueiro descumpre princípios editoriais do jornal Globo no que se refere às condutas nas redes sociais que, entre outras diretrizes, determinam colaboradores em sessões de análise e opinião que não sejam jornalistas, mas também profissionais de outras áreas de atuação, devem julgar como atuar nas redes sociais, conscientes de que a sua reputação, fundamental para a sua condição de colaborador, é afetada por essa atuação. O clubismo no meio digital, que ganha corpo irresponsavelmente, não pode desviar o curso da luta contra o racismo, crime grave, e obrigatoriamente tem de ser combatido não só no meio esportivo, como também em toda a sociedade. Diante de mais esse ataque inaceitável, o Fluminense entregou o assunto ao departamento jurídico para as medidas e providência, para as devidas providências. Aqui o que ele disse, e depois apagou. E agora, como faz na hora em que o racista quanto mais sofre racismo? A torcida do Fluminense, onde racistas são atuantes há milênios,
nos coloca nessa dialética do capeta. É foda, mas não dá para não ficar do lado da vítima do racismo, mesmo quando essa vítima é racista também. O pior é que ao fazer essa escolha óbvia, ficar ao lado dos nossos racistas e contra os racistas dos outros, caímos na vala do nacionalismo mais rastaquera e acrítico. Por isso que a única pátria possível do verdadeiro anarquista não é o mundo inteiro, e sim a nação rubro-negra. Que texto, né, cara? Que texto, né? Que texto imbecil, né? É impressionante. Mas, antes de falar qualquer coisa, eu vou compartilhar aqui um outro texto que eu achei espetacular e que resume, acho que resume bem o que eu tô sentindo. E é esse tweet da Ana aqui. O tweet feito pelo Arthur, o blog, em nada se difere com vários outros por aí. Na verdade, o que torna mais vexatório é por vir de uma figura pública, com espaço midiático que recebe para falar sobre futebol. Não há honestidade no debate e nem compromisso com o antirracismo. Isso é um ponto muito importante de todos eles, e é comum a todos eles. Quando eles falam isso, eles não têm comprometimento nenhum com o antirracismo. Eles não querem combater o racismo. Eles querem atacar a imagem do torcedor e do Fluminense enquanto clube. É simples assim, é puro clubismo. Eles usam uma causa tão importante quanto é o racismo para atitudes de clubistas, de pessoas que deveriam ter um mínimo de responsabilidade com o que escrevem. Pessoas que têm espaço na mídia, como foi lá o dono da reserva, né? Pessoas que têm alcance, pessoas que têm representatividade e que vão para as redes sociais disseminar mentira, mas não porque estão preocupados com o racismo, não. É para agradar a sua torcidinha, é para agradar, né, os seus seguidores. Não estou querendo diminuir ninguém, não. Estou falando, usando no diminutivo para mostrar o quanto isso é mesquinho, o quanto isso é idiota e quanto isso é irresponsável e grave. Invalida negras e negros que ocupam o Fluminense, constroem um clube e vivenciam o cotidiano de torcer. Apaga tudo que já fizeram e tudo que fazemos na luta contra o racismo, que deve ser plural, distante de clubismo. Não há possibilidade de debater racismo com clubismo. Assim mergulhamos em um mar de hipocrisias quando quem ataca ignora as contradições do próprio clube, ou quando não se dispõe a transformar de fato a realidade. Compromisso tem com meus ideais, eles não são inegociáveis. Por fim, não acredito que a judicialização vá modificar o discurso popular, sem que haja uma mobilização coletiva de mostrar que o Fluminense é nosso também, seja lá quantas vezes sejam necessárias para provar isso, ainda que do outro lado não queiram muito escutar. Adorei esse texto da Ana aqui, porque acho que ela representa, em poucos caracteres, representa muito aquilo que eu acho que a gente pensa de uma forma geral. Eu fico imaginando como os negros se torcem para o Fluminense, que tentam ser invalidados. Essas pessoas tentam invalidar essas pessoas, ignorar essas pessoas. E a gente já está cansado de ver exemplos e mais exemplos disso o tempo inteiro, e isso não acaba. E eu creio que vai acabar com processos, sinceramente eu não acredito. Mas alguma coisa tem que ser feita. E que bom que o Fluminense está tomando essa atitude. Como a Ana disse, esse movimento apenas o Fluminense, só o Fluminense fazendo isso, não creio que vá mudar tudo, não creio que vá mudar a história. Mas essas pessoas precisam entender de uma vez por todas que não é terra, que a internet não é terra sem lei. Que isso tem consequências. Ou vai aprender por bem, ou vai aprender por mal. E são jornalistas, são torcedores, são donos, empresários, gente dos mais variados níveis de profissão, de atuação, uns com mais alcance, outros com menos, mas em comum todos disseminando mentira, todos disseminando fake news, todos reforçando preconceito, com a cara de pau de dizer que aquilo ali tem algum fundo de combate ao racismo, que é o mais importante. Na verdade, estão sendo apenas clubistas, que não se contentam em apenas engrandecer a história do próprio clube para os quais torcem. Não, eles querem engrandecer e querem diminuir os outros. E aí usam uma pauta tão importante, que não deveria ser motivo para brincadeira, para fazer esse tipo de coisa.
É isso que mais me revolta. Mas que bom o Fluminense tomou essa decisão. Que bom que... E continue fazendo isso. Esses caras, eles não podem... No mínimo, eles não podem ter paz. Depois que promovem esse tipo de discurso, esse tipo de coisa. Bom, só pra gente fechar esse vídeo aqui, até irrita esse assunto, mas enfim, revolta, né? Mas vamos falar sobre o provável time que vai entrar em campo no próximo domingo. O técnico Fernando Diniz ainda tem treinos para comandar, tem um treino deste sábado para comandar, onde ele vai definir de fato o time titular, mas a gente sabe que não tem Samuel Xavier suspenso, não tem Felipe Melo. Então na zaga o Manuel deve voltar normalmente. E aí na lateral esquerda, ao que tudo indica, o Pirani será titular. Porque ele entrou bem também contra o River Plate, né? Essa é a verdade. Ele entrou bem por ali. Então, há uma tendência muito forte, apesar do Esquerdinho estar correndo ali por fora, há uma tendência muito forte que o Pirani comece jogando. E aí o Guga iria para a lateral direita, que é a posição dele. Acaba sendo um grande problema. Além de não ter os laterais pela esquerda, ainda perde o que tem pela direita. É impressionante, né? No mais, o time não deve ter alterações para esse jogo. Tem o Keno voltando. Ainda não dá, talvez ao longo do dia a gente consiga confirmar se o Keno tem possibilidade de ser titular ou se ele vai voltar apenas a ser relacionado, mas ao que tudo indica ele vai ser relacionado. Ele treinou ontem normalmente, está bem, está se sentindo bem, está recuperado, e essa é uma excelente notícia, claro. Agora, se ele vai ter condições de ser titular ou não, a gente vai ter que aguardar para ver, mas ao que tudo indica, essas serão as mudanças do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Goiás. Beleza? Aprovou? Acho que tem que ser isso mesmo? Ou, na sua opinião, o Esquerdinho que deveria jogar e não o Pirani? Enfim, deixe seu comentário, sua opinião, seu like e se inscreva. Se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, se inscreva aí, conto muito com vocês. Tamo junto.